Sim, galera, eu já fiz um vídeo desses, mas faz muito tempo e a qualidade do canal melhorou muito, então vai ser um melhor ainda agora. E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brega Plays e hoje eu vou apresentar a vocês tudo o que se sabe a respeito de como será a história do jogo 7.1. Como vocês sabem, recentemente a Beta Games Group divulgou um novo trailer para o jogo 7.1 e o mesmo já se aproxima de 1 milhão de visualizações no YouTube. E eu achei mais do que necessário fazer esse documentário para vocês saberem sobre o modo história do jogo. Quando o jogo 1.7.1 ainda se chamava 1.7.1 Código Criminal, lá por volta de 2010, tínhamos a seguinte prévia para o modo história escrita. Você começará em uma pequena cidade com poucos habitantes no estado de São Paulo. Você começará com pouco dinheiro no bolso e uma arma quase descarregada. Onde você será um cara com um sonho, seguindo os péssimos conselhos de um amigo, onde ele mostra como ser um gangsta, para se conseguir dinheiro fácil, fazer roubos, assassinatos, tudo o que será preciso para crescer na obscuridade. Assim conquistando o respeito de quem é importante nesse mundo e assim crescendo. Mas cuidado com as possíveis rasteiras que você pode levar, afinal esse vai ser um trajeto difícil, mas afinal quem disse que seria fácil? Mas esse era o modo história previsto lá em 2010, bem no começo do jogo. Quando avançamos um tempo mais à frente, a narrativa da história passa a ser a seguinte. Agora bora falar do 1.7.1, nova geração. A história começa assim. Nicolau Souza, um jovem sonhador de uma pequena e humilde comunidade, querido pelos seus vizinhos e amigos. Nicolau sempre demonstrou ser uma pessoa trabalhadora e de boa índole na vizinhança. Nicolau mora de aluguel junto com seu irmão mais novo, Rogério, ex-usuário de drogas e atualmente desempregado. Rogério ajuda seu irmão com serviços na casa em que moram para compensar o Nicolau que trabalha para manter os gastos da casa. Certo dia, Nicolau volta do trabalho e encontra Rogério bastante machucado em casa. Nicolau o critica duramente, falando que ele tinha voltado a ser o mesmo viciado que era antes. Rogério, mesmo com dificuldades para falar, afirma que antigamente ele teria errado sim, mas que tinha abandonado aquela vida que levava e que não era mais um viciado. Disse também que ele nunca tinha visto as pessoas que o agrediram antes e que os agressores falaram que isso seria um aviso para você e que você saberia do que se tratava. Surpreso e bastante assustado com o que acabou de ouvir, Nicolau tenta confortar Rogério, dizendo que tudo isso era apenas um engano e que ele não deixaria nada disso acontecer novamente. Mas logo Nicolau descobrirá que as coisas não sairão tão simples quanto ele imaginou. Bom galera, podemos notar que a história atual é muito mais completa e nada mais tem a ver com a antiga história do jogo. Além disso, vale ressaltar que os trabalhos secundários não vieram ao jogo apenas por ser uma ideia interessante. Na verdade, eles fazem parte do game e o último trailer muito nos tem a revelar sobre o jogo. E o que sabemos da história até então? Nicolau ele é trabalhador. Baseado na prévia do modo história do game, sabemos que o Nicolau será uma pessoa de boa índole na comunidade, nunca tendo se envolvido com o crime e conhecido por ser trabalhador, muito querido inclusive pelos seus vizinhos. No último trailer podemos ver que foram adicionados trabalhos secundários e sem dúvidas farão parte da história do jogo, pois o Nicolau deve começar com o modo história com uma vida normal e tranquila, obtendo dinheiro com bicos de entregas para manter o pagamento do aluguel da casa em que eles vivem, enquanto o Rogério, seu irmão, que é o ex-usuário de drogas, ajuda com os serviços domésticos. Até este momento, podemos ver que a história deverá ser tranquila sem envolvimento com os crimes. Lembrando que a versão alpha é uma apresentação das mecânicas do jogo, que poderão ser liberadas com o decorrer da história se assim a Beta Games Group achar melhor. Agora vamos se atentar a esse trecho. Certo dia, Nicolau volta do trabalho e encontra Rogério bastante machucado em casa. Nicolau o critica duramente, falando que ele tinha voltado a ser o mesmo viciado que era antes. Rogério, mesmo com dificuldades para falar, afirma que antigamente ele teria errado sim, mas que tinha acabado aquela vida que levava e que não era mais um viciado. Diz também que ele nunca tinha visto as pessoas que o agrediram antes e que os agressores falaram que isso seria um aviso para você e que você saberia do que se tratava. A partir de agora, a história parece se tornar mais dramática. Quando o Nicolau chega em casa e vê o Rogério machucado, logo ele pensa que o seu irmão tinha voltado à vida de viciado, né? Mas temos uma grande ruptura nessa história aqui. O Rogério não sabe quem agrediu ele e essas pessoas falam que seria um aviso para o Nicolau, que até então, como já havíamos dito, ele era uma pessoa de boa índole. Com certeza, galera, essa é uma excelente ruptura na história e que deixa muitas dúvidas e, se for bem contada, será bem aceita pelo público do jogo. Mas, continuando. Surpreso e bastante assustado com o que acabou de ouvir, Nicolau tenta confortar Rogério dizendo que tudo isso era apenas um engano e que ele não deixaria
deixaria nada disso acontecer novamente, mas logo o Nicolau descobrirá que as coisas não sairão tão simples quanto ele imaginou. Nessa parte gera outra ruptura na história. Nicolau diz ser um engano e que não deixaria nada acontecer novamente, mas como assim? O Nicolau teria se envolvido em algum momento com algo errado? Sabemos que no novo trailer temos a missão de realizar entregas de mercadorias ilegais. Seria em uma dessas entregas que o Nicolau seria pego por outra gangue local? Afinal, a mecânica não está no jogo apenas para se obter dinheiro. Tudo que está no jogo deverá fazer parte da história em algum momento e as escolhas devem resultar em finais diferentes. E o que sabemos mais ainda a respeito da história do jogo? Bom, o nome do jogo se chama 7-1 e nada faria sentido se a história não tivesse a ver com o jogo, não é verdade? Então, também podemos pensar que o Nicolau possa ter cometido alguma coisa do tipo para receber um aviso das tais pessoas desconhecidas. Podemos até imaginar em algo como o Urubu do Pix, não, tô brincando. Mas ainda na nossa ideia dele ter sido pego numa missão de entrega de mercadoria ilegal, ele também pode ter sumido com a mercadoria, ou até mesmo... Sabe, vou deixar você comentar a continuação dessa história. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e se inscreva no canal para mais conteúdos exclusivos do jogo 7-1.